Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá o Curioso. E no vídeo de hoje nós conversaremos sobre pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências que se cansaram de receber olhares de dó, olhares de pena e literalmente meteram o pé em tudo isso e foram à luta. Foram à luta pelo direito de andar, pelo direito de falar, de ser e de amar. Nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. E ela não é especial por causa de nenhuma deficiência, não. Ela é especial porque ela se enquadra nisso. Ela tem um problema, ela foi à luta e ela é uma vencedora. Antes de começarmos, eu queria pedir para você, aqui embaixo, botão de inscrito, você clica e já faz a sua inscrição. Pode dar o seu like e pode assinar e pode também acionar o sininho, ok? E na nossa tela nós já temos a presença dessa pessoa tão especial que é a Maria Paula Vieira. A Maria Paula Vieira, ela é influenciadora digital, ela é jornalista, ela é fotógrafa e ela é modelo. E a Maria Paula, além de tudo isso, ela é uma ativista ferrenha do direito das pessoas com deficiência. Tudo bem, Maria Paula? Tudo bom, Cacá, e você? Eu estou ótimo, estou muito feliz e estou muito honrado de te receber aqui, tá? Muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Legal. Maria Paula, você é uma pessoa que tem uma deficiência e eu queria saber qual é a deficiência que você tem, porque olhando para você, a gente só está vendo uma menina super linda, que é modelo, né? E é linda demais. E qual a deficiência que você tem para as pessoas entenderem onde você se encaixa nessa luta? Eu, eu tenho uma atrofia de mãos e pés devido a uma doença genética nunca diagnosticada. E devido a isso, eu me locomovo através de cadeira de rodas. Entendi, entendi. Agora, deixa eu ter uma curiosidade, Maria Paula. Em questão de expressão, porque eu tenho muita preocupação de, às vezes, falar bobagem. Eu falo muita bobagem, né? Mas eu tento me cuidar. E qual a expressão correta que a gente usa para se dirigir com pessoas com deficiência? Porque durante vários anos, muitos termos foram usados, termos terríveis, né? Tipo inválido, incapacitado, aleijado, excepcional. Hoje em dia, para a gente tratar com uma pessoa com deficiência, como é que a gente deve chamá-la? Nós temos que colocar sempre a pessoa primeiro, né? Então, é pessoa com deficiência, porque existe uma pessoa antes de qualquer coisa. Nós não somos somente a nossa deficiência, ela é parte de quem nós somos, mas nós somos muito além disso. Então, existem camadas. Então, sempre pessoa com deficiência, mulher com deficiência, criança com deficiência, sempre uma pessoa ali antes da deficiência. Isso foi um termo que foi consentido, né, em congressos com a ONU e pessoas com deficiência, e foi um acordo tomado de que esse era o melhor termo a ser usado. Então, não se usa mais portador de deficiência, porque quando a gente fala portar algo, a gente pensa que estamos portando algo, né? Como uma bolsa, como uma arma, né? Então, portar, você pode tirar aquilo, né? Aquilo não te pertence. Então, a deficiência nos pertence, nós somos a nossa deficiência. Nós vivemos ela diariamente. Então, nós não portamos algo, nós não abrimos o armário, né? Eu brinco, abrimos o armário e escolhemos, hoje eu vou ter uma muleta, hoje eu vou usar uma cadeira de rodas, né? Então, a gente não porta. E nem somos necessidades especiais, porque necessidade especial, todo mundo tem necessidade especial, né? Cada ser humano tem uma necessidade especial. Então, não se usa mais esse termo porque ele também já foi descartado. E muito menos aleijado, muito menos, né? Esses termos que a gente se ouve, né? Ouvia muito antigamente, né? Excepcional, enfim, termos que são pejorativos. Entendi. Para você, Maria Paula, hoje, quais são as barreiras visíveis e as invisíveis, seja no ambiente das cidades ou até nas atitudes das pessoas, que mais te tiram do sério? Quais são as coisas que mais. Né, meu Deus, esse cara ou me chamou disso. O que que te tira do sério como uma pessoa que luta pelo direito das pessoas com deficiências poderem terem um tratamento normal?
É o que a gente fala, né? A gente tem uma estrutura muito capacitista, que para quem não sabe, capacitista e capacitismo é a opressão e o preconceito contra as pessoas com deficiência, assim como o racismo, assim como o machismo, assim como a LGBTfobia, né? Então é um preconceito que nós sofremos diariamente. E esses preconceitos são estruturais, então a gente vive muito na sociedade, que é, por exemplo, assim, termos, né, que a gente ouve corriqueiramente. Então, por exemplo, eu ouço muito retardado, que é um termo que as pessoas usam muito, né? Então, isso também já é, que a gente sabe que é um termo pejorativo, que deve ser descartado. Então, esses termos assim que a gente vai ouvindo, mongoloide, mongol, idiota, imbecil, né? São termos que a gente tem que começar a tirar do nosso vocabulário. Mas uma coisa que eu ouço muito, que também está nessa linha capacitista, né? De termos que são construídos e de frases que são construídas ao longo da nossa vida, é o nossa, tão bonita, nem parece que tem uma deficiência. Ou nossa, você nem parece que tem uma deficiência, né? Nem percebi, porque assim, porque é como se quem vê uma pessoa com deficiência acha que não pode ser bonito, não pode ser uma pessoa atraente, né? Não pode ser uma pessoa. O que é a deficiência, né? O que as pessoas têm como deficiência para achar que é algo horrível, que é algo feio. Então, isso vem de uma estrutura que a gente é condicionado a acreditar que a deficiência não pode ser uma coisa bonita, que não é uma coisa bonita, que não é uma coisa agradável de se olhar. Então, são frases assim que eu vou ouvindo ao longo da minha vida, né, que eu ouço muito. Além disso, a gente ouve muito, ai, nossa, Deus vai te curar. E isso, assim, a gente entende que tem uma questão assim, das pessoas terem uma boa ação, né? Acharem que é um carinho ou acharem que é um elogio, mas ninguém se preocupa assim perguntar, mas qual é o meu Deus, né? Para você já chegar invadindo, achando que eu quero uma cura e que esse é o meu Deus, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados assim diários, que as pessoas não têm esse senso de entender que são coisas corriqueiras e que não são elogios e muito menos algo gentil, né? Muitas vezes é como se assim, como se estivesse desvalidando a minha vivência e que eu tivesse o tempo inteiro que precisar de uma cura, e não necessariamente. Entendi. Maria Paula, por um outro lado, a gente tem uma sociedade completa, sempre está sempre mudando, mudando, a tecnologia, muitas coisas melhoraram, na sociedade de um modo geral. Agora, para você, o que aconteceu? Você é novinha, você tem 20 e poucos anos. Para você, o que que aconteceu de coisa boa dessa sociedade, que foi uma coisa boa, uma ou outras coisas boas? Você tem alguma coisa em especial que mudou e mudou para melhor? Não. Eu acho que não tem uma única coisa especial. Eu vejo que houve muita mudança durante esses anos, né? Eu tenho 27 anos e eu vejo que desde os meus 17, então de uma década para cá, né, de uns 10 anos para cá, mudaram-se muitas coisas e muitas coisas foram evoluindo, foram melhorando. Isso a gente fala de acessibilidade tanto estrutural, de locais, né, se preocuparem em ser acessível, de espaços serem mais inclusivos. A gente tem mais estrutura física para poder sair de casa, para poder fazer nossas coisas, para poder trabalhar, estudar, se divertir, né, no modo geral. Então a gente tem mais estrutura física. E também eu vejo que teve muita mudança também na questão atitudinal que a gente fala, né, da atitude das pessoas. As pessoas começaram a desconstruir muitas coisas, mostrar muitas coisas e falar coisas mais positivas, né, tirando muito esse viés capacitista que a gente fala. Então começaram a observar coisas que não eram legais de se falar, de se posicionar, de ficar apontando. Então eu vejo que teve muita mudança também das pessoas estarem mais preparadas para incluir de fato, para incluir nos espaços, para, como a gente fala, né, para nos ver como pessoas normais, né, porque infelizmente, ao contrário de pessoas sem deficiência, de pessoa com deficiência, é pessoa sem deficiência. Porém, as pessoas ainda acham que nós não somos normais, né? Então a gente fala que a gente ainda tem que ser visto como normais, porque ainda somos vistos como anomalias, como aberrações ou como uma atração, né? Então as pessoas começaram a nos ver como normais, como iguais a elas, né? Que não éramos vistos. Então houve muito essa mudança estrutural. Então isso foi um ponto muito positivo. Isso eu vejo de 10 anos para cá. Eu falo que teve um marco que eu percebo, né? Que foi uma novela da Globo, que foi a novela Viver a Vida, onde teve a personagem da Aline Moraes. E nessa novela, né, tem vários erros durante o processo, né? Hoje em dia a gente sabe audiovisual e etc., de questão de comunicação da nossa vivência e etc.
Mas essa novela deu um empurrão, assim, eu falo, no Brasil, e aqui onde eu moro, principalmente aqui em São Paulo, eu percebi muito essa mudança, que foi as pessoas começaram a perceber que pessoas com deficiência precisam de acesso, precisam de acessibilidade. E eu percebi muito essa mudança vindo a partir desse ponto, que é quando eu tinha uns 16, 17 anos, e muitos locais começaram a adaptar mais os seus espaços, as suas lojas, as suas empresas. Então a gente vê uma mudança acontecendo. Eu falo que ainda é um processo devagar, quase parando, mas ele acontece. Entendi. Você, Maria Paula, você é influenciadora digital, você, aliás, com muitos seguidores, diga de passagem, você é jornalista, você é fotógrafa, você é modelo. Vamos falar do lado profissional. Eu tenho duas questões em uma. Você está feliz no seu trabalho? O seu trabalho, você consegue, vamos usar aqui, entre aspas, ter um relacionamento normal com quem te contrata? Quem te contrata te trata geralmente de uma maneira normal? Você está feliz no trabalho? Uma outra dúvida, já que você é uma pessoa que está muito inteirada sobre tudo, não é verdade? Eu queria que você falasse para a gente sobre cotas para pessoas com deficiência. É uma ideia boa, é uma ideia inclusiva para as pessoas com deficiência entrar no mercado de trabalho, Maria Paula? Bom, primeira pergunta, sim, estou feliz na minha profissão. Eu acho que eu consegui alcançar coisas que eu não imaginava. Eu falo que realmente muitas coisas que eu alcancei, que eu conquistei, eu não imaginava, porque a gente se desacredita. Eu fui tão construída numa sociedade que não acredita no potencial da pessoa com deficiência, que não acredita que somos capazes, que por muitas vezes eu acreditei que eu não era capaz. Então, as coisas que eu conquistei, eu fico muito feliz com elas, porque eu já duvidei de que eu chegaria onde eu cheguei. Então, eu fico muito feliz, sim, eu estou muito feliz na minha carreira. Eu acho que, lógico, né, a gente sempre tem alguma coisinha ou outra que a gente quer melhorar, mas estamos aí na batalha. E, lógico, teve espaços, teve locais que eu estive, que eu percebi contratantes ou equipe no espaço que não conseguia me ver como um daqueles. Então, por exemplo, assim, se eu fosse fazer um trabalho como modelo, eu percebia que as outras modelos sem deficiência ali eram mais bem dirigidas, mais bem posicionadas, mais bem comunicadas, né, entre as equipes. E quando eu chegava no espaço, aquilo lá já ficava meio tenso, assim, tipo, o que a gente faz agora, né? Como se fosse algo anormal mesmo. Então, existem espaços locais que a gente percebe essa questão, mas geralmente os locais que me contratam, eles estão muito abertos à diversidade, muito abertos a mostrar potencial, né? E mostrar que existem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de corpos. Então eu sou muito bem recebida e muito bem quista nesses espaços e me sinto muito bem. Entendi. Sobre a lei de cotas. A lei de cotas é uma grande questão, né? A lei de cotas vai fazer 29 anos, se eu não me engano, esse ano. Então, logo ela terá 3 décadas, né, 30 anos, que a gente está aí nessa batalha, que foi uma conquista muito grande, porque, como eu falei, né, a sociedade ela não vê a pessoa com deficiência como alguém capaz, vê sempre como alguém incapaz, uma pessoa incapacitada, uma pessoa que não é eficiente. Então, teve que ter essa lei de cotas para que as empresas colocassem funcionários com deficiência, para que houvesse contratação, para que houvesse essas pessoas nesses locais e que houvesse inclusão. Porém, é o que eu sempre falo, é muito importante essa lei, ela mudou muito o cenário, porque nós nunca conseguíamos trabalho e foi ela que deu abertura para ter trabalho. Porém, apesar de tudo, não houve conscientização. Então, a gente fala muito de conscientização por quê? Porque para a gente entender a pessoa que está no espaço, precisa ter consciência do local, do que é a inclusão, do que é aquela pessoa naquele espaço, o que ela precisa, quais são as necessidades dela, né? Assim como cada um tem as suas necessidades, nós temos as nossas também. Então, é necessário ter a inclusão, saber do que é possível ser feito, como pode ser feito, como a equipe trabalha, né? Então tem que ter um trabalho de conscientização do que é a inclusão, como trabalhar isso nas empresas. E isso não teve. Então o que acontece? Muitas pessoas com deficiência são contratadas através da lei de cotas, só que as empresas fazem isso puramente por terem medo da multa que elas vão levar se elas não cumprirem uma lei. Então as empresas, tá bom, a gente contrata e coloca ali no cantinho.
né? Então, muitas das vagas são operacionais, são vagas administrativas, para a pessoa ficar ali no cantinho e ela não tem projetos de crescimento naquela empresa. Às vezes as pessoas com deficiência são contratadas e ficam anos naquele mesmo cargo, naquela mesma vaga, e com muito potencial de crescimento. Mas os empregadores, eles não veem esse potencial, porque eles não acham ainda que as pessoas são capazes. Eles não sabem que elas são capazes, porque não houve conscientização, não houve esse processo de inclusão. Então, hoje em dia, há algumas empresas que trabalham com isso, de prestar consultoria a outras empresas para falar sobre acessos, para falar sobre inclusão, para mostrar, né, e trabalhar isso nas empresas para ter essa conscientização, mas ainda também estamos caminhando muito vagarosamente para que haja inclusão. Tanto que no mercado de trabalho, a gente tem dados que nós somos 1,06% só ainda. Então é muito pouco, porque nós, como pessoa com deficiência, nós somos 45 milhões brasileiros, né, com alguma deficiência. Então é muito pouco, 1% de nós. Né? E isso a gente leva também para a universidade, porque na universidade também nós somos menos de 1%. Mas por quê? Porque nas escolas também não há inclusão, tem muita dificuldade nisso, né? Então é um grande processo, eu falo que é uma raiz de muitos problemas que tem que ser tirado. Que legal, Maria Paula, você fala muito bem. E é o que você está dizendo. Eu trabalhei numa empresa, não vou citar o nome aqui, que teve uma situação que tem muito a ver com o que você falou. Acho que foi uma época que apertou a coisa de exigência, era uma empresa grande, que tinha uma emissora grande, tinha 3 mil funcionários, que houve um desespero, eles precisavam cumprir a lei. Então, eu era gerente de um determinado departamento, e aí eu recebi um telefone, uma pessoa o Cacá, é o seguinte, você tem que colaborar, você entendeu? Então, eles não querem saber se você está precisando, é o que você falou, não tem plano. A ideia é boa, mas você precisa ter plano para as pessoas com deficiências. Não vira isso que você falou. Você joga lá a Maria Paula no cantinho, cumprir e não pode ser assim, né? Mas já é um pontapé de uma coisa boa. Agora, eu pesquisando, meio Nelson Rubens, eu fui pesquisar sobre a vida da Maria Paula Vieira. E entrei no Instagram dela, né? Que é espetacular, viu? Aí, vendo várias coisas, eu vi uma e eu queria que ela explicasse para a gente aqui. Ela já explicou lá no Instagram dela, eu queria explicar para as pessoas. Maria Paula, o que é creep face? Bonito, né? Creep face. O creepface ele é o mesmo que o blackface, que para quem não sabe, é quando atores brancos se pintam de preto para interpretar os atores pretos. E houve um movimento muito grande, hoje em dia isso é crime, hoje em dia a gente sabe que isso não é adequado, porque vem desse cunho racista, vem desse cunho de tirar espaço de pessoas pretas. E o creepface vem dessa mesma linha, só que é o quê? Quando atores sem deficiência interpretam atores com deficiência, pessoas com deficiência. Então, por exemplo, nós temos aí a própria novela que eu citei, né, da Aline Moraes, Viver a Vida, é um creepface, porque ela é uma atriz sem deficiência que interpretou uma personagem com deficiência. E tira lugar, tira nossos espaços, né, e nossas vivências. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando isso acontece também, acaba que colocam mensagens que não são adequadas, porque não tem a nossa vivência, né? Porque aquele ator não passa pelo que a gente passa, ele não sabe o que nós vivemos. Então, tem toda essa questão de tirar os nossos espaços e mudar nossas vivências. Então, lá fora do país, nos Estados Unidos, vem um movimento muito grande em relação ao creepface, desde 2016, se eu não me engano, 2017, porque os atores com deficiência querem trabalhar, eles querem o seu espaço e são tirados os espaços deles, colocando atores sem deficiência para interpretar as nossas vivências. Então, além de não nos dar espaços, nem como outros personagens, nem como nossa vivência colocam a gente. E aí houve um movimento no Oscar, principalmente, de atores falarem sobre a questão de terem poucas pessoas pretas, e aí também veio o movimento de falar também sobre não ter pessoas com deficiência no Oscar. E aí mostraram um dado de que oito Oscars foram dados a personagens com deficiência, sendo que nenhum foi de um ator com deficiência. Então, assim, o creepface, a gente tá vendo também que não é uma coisa adequada, porque ele tira toda a nossa vivência e nosso pertencimento àqueles espaços também. Então, o creepface é isso, é quando são atores sem deficiência interpretando pessoas com deficiência. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, viu, Maria Paula? É uma coisa. Parabéns, viu?
É uma coisa importantíssima. E a gente não pensa, é o que você falou, 8 pessoas, 8 personagens foram agraciadas com a estatueta do Oscar, e elas fizeram personagens, e elas não eram deficientes. Quer dizer, por que, que a pessoa. Será que a gente não tem? A Maria Paula, ela faz pouca coisa. Ela é ator, ela é atriz, ela é modelo. Será que não tem essa gente com qualidade? A cabeça precisa abrir nisso também, né? Agora, deixa eu te perguntar uma Sim, até coisa. porque. Pode, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Até porque nós temos muitos. Aqui no Brasil é um movimento que vem crescendo, vem em crescimento, mas lá fora já tem muitos atores comediantes. Nós temos muitos potenciais atores para estarem ganhando Oscars, e infelizmente ainda não estão dados esses espaços. Entendi. Bem legal, bem legal. A sua dissertação foi bem legal. Agora, você acha que até já falou algumas coisas, algumas frases sobre isso. Você já deve ter ouvido, e olha, eu sei que as pessoas. Tem gente que é, não faz por maldade, tem gente que é maldosa, e tá cheio, né? Mas que às vezes se dirigem a pessoas com deficiência e fazem perguntas totalmente sem noção. Eu queria que você tem alguma que você lembra assim das mais sem noções, das mais sem noção que você já ouviu? E volto a dizer, não é que a pessoa está tentando, de um modo geral, destratar a pessoa com deficiência, mas é sem noção, né? Você lembra de alguma coisa, Maria Paula? Eu acho que tem algumas perguntas que são sem noção que a gente recebe no nosso dia a dia, diariamente. Entre elas é a questão da curiosidade, né? Existe curiosidade, mas eu entendo assim que existe curiosidade humana, que a gente tem que entender que as pessoas são curiosas, que elas estão descobrindo coisas, desconstruindo coisas também. Porém, existem locais e locais. Por exemplo, aqui nessa entrevista você questionou qual era a minha deficiência. E tá tudo bem, porque é um espaço para isso, é um espaço que estamos abertos a entender, a conhecer, a matar curiosidades, né? E conhecer vivências. Então, natural que essas perguntas sejam feitas e bom que sejam feitas também para a gente saber e conhecer. Porém, imagina só eu estando num bar com os meus amigos e chega alguém, brotou do chão alguém. Mas o que você tem? Qual é a sua deficiência? Não é um momento para aquilo, né? Eu estou me divertindo, eu estou, né, descontraindo. A última coisa que eu quero responder, reviver coisas ou falar sobre a minha deficiência naquele momento. Então, assim, as pessoas têm que se questionar. O que vai mudar na vida delas, naquele momento, saber? Provavelmente nada. Ela vai saber alguma cura milagrosa, ela vai descobrir alguma coisa diferente, ela tem algum estudo científico, qualquer coisa. Mesmo se ela tivesse, não é o espaço. Poderia chegar, olha, tudo bem, quero te conhecer melhor, né? Te vi aqui. Tem uma pesquisa científica em andamento, eu queria né, te contar um pouquinho mais. Me passa seu WhatsApp, seu Instagram e eu te conto, né? Há momentos e momentos para isso. Então, as pessoas têm que saber o momento assim, aquilo vai mudar o que na vida dela, em perguntar o que eu tenho, qual é o meu problema, né? Até porque problema todo mundo tem, então já começa errada a pergunta aí. E outra questão também assim, que são muito invasivas é a questão sexual também, né? As pessoas têm muita curiosidade. Eu falo que é como se a gente fosse animais do Discovery, sabe? As pessoas vêm e questionam assim, mas como é que bebe? Como é que toma banho? Como é que... Sempre essa curiosidade assim que eu falo, o que vai mudar na sua vida em saber isso, né? Como é que eu tomo banho? Gente, pelada. Basicamente, como todo mundo. Sabe? Então, assim, coisas assim que são perguntas assim que são simplórias, né? São simples e a gente entende que é de uma curiosidade humana, mas acaba virando assim uma curiosidade exacerbada em locais equivocados. Então acho que há momentos e momentos para que isso seja falado, seja discutido e perguntado. Que legal. Maria Paula Vieira, olha, que bacana, viu? Eu realmente me sinto muito honrado de te entrevistar. Eu já tinha é, visto o seu Instagram, você fala umas coisas bem legais. As pessoas vão ver o endereço aqui, peço para as pessoas seguirem. Acho que você tem canal no YouTube, quer dizer, sigam, porque a Maria Paula é essa jovem que resolveu falar, resolveu colocar para fora o que ela sente. E ela fala coisas com consistência, com conhecimento. Você vê esse negócio do tal do creep face, velho, eu não sabia nem o que que era, meu. E olha que eu costumo ler bastante, você entendeu? Mas parabéns, eu te agradeço muito. Continue nessa luta, você é uma pessoa muito legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Cacá, pelo espaço aberto, por ter aberto esse espaço
de inclusão, de diversidade, para a gente debater cada vez mais as diferenças e que não devem ser diferenças, né? A gente luta para isso.